Olá, bom dia a todas, todos, todos. Meu nome é Ana Lúcia Nunes, sou jornalista e professora do Instituto NUT de Educação em Ciências e Saúde. Hoje eu tenho imenso prazer de entrevistar o professor Muniz Sodré, como uma atividade do Coletivo de Docentes Negros da UFRJ, no Festival do Conhecimento. Bem, eu poderia começar dizendo que o professor Muniz dispensa apresentações. Entretanto, entrevistá-lo tem com certeza uma responsabilidade enorme. Como jornalista, ele foi referência para mim nos estudos em comunicação desde o início da minha carreira. Como mulher negra, ele continua sendo uma referência. Muniz é o que nós podemos chamar de intelectual. Seu trabalho não está limitado a um tema específico. Ele escreve sobre comunicação, cultura negra, ficção. Recentemente se lançou a criar pequenas obras poético-intelectuais no Instagram. Nós aproveitamos também esse momento para celebrar a sua recuperação do Covid-19. Então, Muniz, seja bem-vindo ao Festival do Conhecimento. Muito obrigado, Ana Lúcia. Muito obrigado por suas palavras. São generosas, não recobrem inteiramente a minha realidade, são excessivamente generosas, mas muito obrigado. Bem, a gente sabe que não é excessivamente generosa, talvez seja até menos do que a sua trajetória merece, mas vamos para a entrevista, vamos falar do seu último livro, a gente podia começar falando dele, né? O seu livro mais recente, A Sociedade em Civil, Mídia, Liberalismo e Finanças, que parece que já vai para a segunda edição, então parabéns, recém-lançado, já vai para a segunda edição. Eu queria te perguntar, o que seria essa sociedade em civil? Olha, Ana Lúcia, primeiro, esse termo é um conceito desenvolvido por mim e por minha companheira, que é também professora da UFRJ, a professora Raquel Paiva, que é da ECO também. Nós temos pertencemos a um laboratório de estudos de comunicação comunitária, que é liderado, na verdade, era liderado pela Raquel, se aposentou, agora é o Mohamed El-Haj. Mas esse conceito de sociedade civil podia parecer até no início um jogo de palavras, um trocadilho, mas não é, porque a sociedade civil, um conceito importante ao longo do século XX, porque foi, digamos assim, propagado e difundido. Ele veio de Hegel, chegou a Lenin, mas quem efetivamente trabalhou muito esse conceito foi Gramsci, que para descrever a sociedade organizada ao redor da produção e do Estado. Aí ele faz uma separação entre sociedade política, que é o Estado com seus aparelhos, o Estado com seus aparatos de controle de governo, e a sociedade civil, que é propriamente o mundo burguês e não burguês, né, do trabalho, mas ao redor da produção. O que sobra disso, o que escapa à sociedade civil, é o que a plebe, Hegel chamava plebs, em alemão, é a plebe, é o povo, digamos, a raia subalterna, miúda. A sociedade civil é um conceito burguês, mas um conceito importante, porque a plenitude da sociedade civil, que Gramsci diz da ocidentalização, essa plenitude e a ocidentalização da sociedade civil, ela é responsável pelo equilíbrio dos mecanismos parlamentares, dos mecanismos democráticos, portanto, pela regularidade civil, quer dizer, relativa à cidadania, a regularidade civil da vida social. Ora, a sociedade civil, eu vejo, nós trouxemos esse termo, como um conceito, como uma sociedade civil posta de cabeça para baixo. A sociedade civil de ponta cabeça. A sociedade civil invertida. Invertida por quê? Porque posta de cabeça para baixo. Ou você poderia dizer, porque não, até posta de joelhos. Né? É a sociedade que estamos vivendo,
onde, em primeiro lugar, está se esvaziando progressivamente os mecanismos de representação da política. Não existe política democrática moderna parlamentar sem representatividade. Quer dizer, os partidos políticos, o governo, o Estado são frutos, resultam da delegação, isso dentro do próprio esquema republicano, da delegação que o povo, pelo voto, pelas urnas, dão a esses representantes. Ora, a suposição, portanto, é de que a representação tem um referente sólido, tem um objeto, que é o povo, que são as massas. E, idealmente, que esse povo seria suficientemente soberano para poder delegar o seu poder. Já desde os anos 30, havia suspeitas de politólogos importantes, como Carl Schmitt, que não era de esquerda. Carl Schmitt era de direita. Mas Carl Schmitt supunha, e lança a hipótese, de que esse parlamentarismo estaria condenado à decadência. Ele disse, olha, o parlamentarismo, a forma parlamentar de governo, está condenada à corrupção e ao centro. Porque o centro, vocês sabem, apesar dessa coisa do equilíbrio, do grego, o centro político serve apenas para conciliar, para ajustar as coisas. O centro é igual ao umbigo, que fica no meio, não serve para muita coisa, né? Não serve para nada depois que se nasce. É para alimentar a criança pela barriga da mãe, depois você nem olha. As moças hoje botam piercing, né? O umbigo não serve para nada. O centro político é igual ao umbigo. Então, está condenado à corrupção do centro. Esse centro, na verdade, na visão de Schmitt, é a despolitização. Quer dizer, o encolhimento, a desinflação dos valores políticos fortes. É um enfraquecimento da política. Só que esse enfraquecimento, hoje, está significando um esvaziamento da representação. Então, isso significa a política passa a viver, a existir, cada vez mais abstratamente, com relação à população, com relação às demandas reais, com relação à vida social real. Nós não precisamos ir muito longe, isso é universal, em graus diferentes, mas basta olhar para o Brasil, onde o que é? Existe representação política? Não. Não existe. Os partidos políticos são organizações burocráticas, são máquinas burocráticas que giram ao redor de seus próprios interesses. E que interesses são esses? A verba orçamentária. Isso está nos jornais todo dia. Não precisa muita sociologia nem filosofia para afirmar isso. Você lê o jornal e vê o que é que motiva esses partidos, verba orçamentária. A não ser um partido em surgimento, partido menor, eu falo, especialmente eu falo do PSOL, do PT, que ainda não estando plenamente instalado no poder, estando naquilo que se diz em latim, in statu nascendi, na condição de nascimento, ainda tem uma força representativa. Ter força representativa é estar nessa condição de nascimento, de surgimento. É o conceito que a professora Raquel Paiva, minha mulher, gosta muito de citar, do Francesco Alberoni, um italiano, que fala da diferença entre enamoramento e amor, e paixão. O enamoramento é esse status nascente, ele é forte, ele desperta, ele é alimentado por paixões ou por um sentimento forte, que depois se aplaca um pouco no centro amoroso, mantém essa relação estável, mas o enamoramento é forte como toda e qualquer revolução, todo e qualquer movimento transformador. É forte no seu começo, no seu início. Né? A Revolução Francesa, com os guilhotinamentos, era forte como revolução naquele momento. Depois ela vai se estabilizando institucionalmente. Ora, então, os partidos, voltando aos partidos, eles estão perdendo a força representativa, se não a perderam de todo, em certos lugares perderam de todo. Isso varia de país para país. Eu diria que no Uruguai,
não é assim, os partidos já têm uma força representativa. Na Argentina, menos. No Brasil, nenhuma, praticamente. Os dois grandes partidos políticos americanos têm tonalidades, estilos de ação diferentes, mas todos eles são sustentáculos da República Americana com ideologia igual. Ideologia igual. Há diferenças de tom, interesses, um é mais fascista do que o outro, é mais duro do que o outro, republicanos, os falcões, mas todos representam, na verdade, os interesses da máquina tecnosocial americana, que é o interesse da indústria militar, que é a economia poderosa do mundo. E os partidos são mantidos nesse equilíbrio pela força republicana que os Estados Unidos têm. Ora, a sociedade civil, portanto, ela se espraia hoje no mundo inteiro com essa primeira característica política, esvaziamento da representação parlamentar. Mas, junto com esse esvaziamento, vem também a perda de potência das instituições. Então, todas as transformações modernizadoras, que se dão a partir dos anos 50 do século passado, dos anos 60, no nível da família, da religião, das forças militares, que são instituições, da escola, essas transformações vão se aprofundando e vão perdendo força institucional. E essa perda de força institucional é acelerada por quê? Claro, pela transformação no modo de produção da forma capital, do capital como forma, o capital cada vez mais se transformando em finanças, pulando como polo dominante da produção para as finanças, o capital vai se abstraindo e, ao mesmo tempo, vejam só, a outra face dessa transformação capitalista é a redefinição da vida social por máquinas e por imagens, e aí nós estamos falando de mídia. Nós estamos falando de mídia. Portanto, a mídia, em sentido amplo, que é desde jornal, revista, televisão, até internet, com todos os seus desdobramentos, com todas as suas consequências, portanto, plataformas, algoritmos, são formas hoje de rearranjar o social. Nós pensamos que estamos vivendo a mesma vida e não estamos, não é apenas por causa da pandemia. Já desde os anos 60 e 70 do século passado, num país como os Estados Unidos, em que a forma capitalista era mais clara, mais forte, mais visível, já havia a metáfora que eu usei nesse livro do afastamento das placas tectônicas. As placas tectônicas são as placas que sustentam os continentes. Os continentes são sustentados pelas placas tectônicas. Quando elas tremem um pouco, nós temos terremotos, temos tsunamis, temos destruição, às vezes, de vida e de cidades. Mas a metáfora das placas tectônicas é uma metáfora cultural. Quer dizer, o solo em que pisamos está sendo progressivamente tremido, mexido por um outro tipo de realidade, que é uma realidade matemática, que é uma realidade de abstração produzida por máquinas. Por máquinas. Essas máquinas são dispositivos de controle e dispositivos de reelaboração, de refazimento da vida social. É isso que eu chamo de mídia. Quer dizer, a mídia não é apenas a estação de televisão, o veículo isolado. A mídia é um conceito para um novo tipo de apropriação da relação social, feita ao mesmo tempo por capital e máquina. Capital e máquina. Nós estamos vivendo esse momento com muita plenitude
por causa do advento da comunicação eletrônica, por causa do advento da internet. Portanto, isso que nós poderíamos chamar da quarta revolução industrial. É uma mutação tecnológica importante, que, se a nossa vida, e por nossa idade, você, não a mesma minha idade, a minha é velha já, a sua mediana, eu tô vendo. Mas os filhos, as crianças, já estão plenamente dentro dessa outra realidade. E por isso manejam melhor que nós, eu não diria você, mas manejam melhor do que a mim, e todos esses dispositivos técnicos de celular, de internet, de iPad, de o que quer que venha com a tecnologia, as crianças, os jovens manejam melhor. Grande parte desses hackers que nós vemos invadindo aí são jovens, adolescentes, alguns geniais, e já fornecendo matéria para novela, matéria ficcional. Eu vi uma série da Netflix como Startup, que é uma série de. É isso, uma jovem, não é necessariamente de classe alta, economicamente alta, filho de cubanos, pobre, americana, que simplesmente é geninho em informática, em cibernética, e cria uma empresa com a facilidade extraordinária e começa, digamos, a entrar num outro universo, onde as empresas são criadas a partir dali, sem produzir realmente nada. Nada de material, nada de concreto. Produzindo o quê? Abstrações. Pode ser produzir uma moeda nova, tipo Bitcoin, Litecoin, no filme Gencoin, qualquer moeda nova, produzir simplesmente realidades artificiais. Ou seja, esse universo, que eu estou chamando de mídia, você pode dar outros nomes também. Você pode dizer, olha, é o universo da inteligência artificial. Você pode preferir em inglês, é a inteligência da machine learning, do aprendizado por máquinas, ou mídia, ou simplesmente comunicação. Então, comunicação é a indústria, era da metade do século XX para cá, e vai ser toda a indústria do século XXI. Que comunicação significa a regência da vida privada, a regência da vida tradicional por máquinas. Por máquinas. É a regência por inteligência artificial, por machine learning. Nós já entramos nisso. E isso tem consequências profundas para nosso modo de agir, nosso modo de pensar. Isso é também e principalmente a sociedade civil. Nós temos que nos preparar para essa sociedade. Temos que ver onde é necessário acatar e reagir. Acatar e reagir civicamente. Porque essa inteligência artificial, essa nova realidade, esses algoritmos que estão regendo nossa existência hoje, podem estar baseados em premissas antiquadas, antigas, porque, afinal, quem programa os algoritmos somos nós, os humanos. Eles já começam a raciocinar mais rápido do que nós, porque são mais velozes. Mas somos nós que programamos. E, ao programarmos, nós injetamos nele tudo de bom e de ruim que a sociedade tradicional construiu. É por isso que nós já podemos falar de um racismo algorítmico. O que é um racismo algorítmico? É a injeção do racismo nos algoritmos, que aparentemente são neutros. A mídia é neutra, a tecnologia é neutra. Mentira. Ela não é neutra. Ela Nada não é neutro. Nada é neutro. Ou seja, nada é umbigo. Ela não é Isso. ela não é umbigo, ela não é de centro. Ela não é de Muniz, centro. Esse centro que ali, por exemplo, no Brasil, hoje é um umbigão. Eu chamaria o centro de umbigão. eu não sei se tem mais centro. Para mim, o que a gente tem no parlamento é uma grande direita com alguma outra pequena exceção ali. Você conseguiu diversos elementos para pensar a sociedade civil, a sociedade incivil, e aí tocou num ponto que é a diferença entre mídia e comunicação.
Nas minhas aulas, eu coloco um objetivo para os meus estudantes, que são geralmente da biologia, da biomedicina. Eu falo, eu quero que vocês saiam daqui entendendo a diferença entre mídia e comunicação, que são duas coisas diferentes. E aí, como uma ex-aluna da professora Raquel Paiva, que foi minha orientadora no doutorado, tive esse grande prazer, né? É óbvio que eu vou usar a Raquel, as suas obras como referência, né? E aí, dessa sua aproximação agora, sobre mídia e comunicação, ficou um pouco, as fronteiras entre os dois ficaram um pouco destruídas para mim na sua fala. E aí eu queria recuperar um pouquinho isso, né? A gente tem aí, tanto nesse seu livro agora, da sociedade em civil, como no anterior, na ciência do comum, uma distinção um pouco maior entre mídia e comunicação. Né? Você e a Raquel trabalham muito essa ideia de que a comunicação é vínculo, de que a comunicação é afeto. E aí a dificuldade da gente criar comunicação, criar vínculo através de todas as nossas relações sociais mediadas por plataformas, mediadas por aplicativos. Não dá para criar vínculo com um entregador que vem na sua casa, cada vez um entregador diferente, cada vez um motorista diferente, cada vez uma pessoa diferente. Não se cria vínculo. Então, eu queria pensar como é que essa sociedade em civil agora, ela vai destruindo essa possibilidade de criação dos vínculos. E aí te pergunto, né, com essa destruição dos vínculos, né, esse desfacelamento da política, dos vínculos, das instituições, a gente ainda tem possibilidades de criar comunicação, de criar vínculos, de criar afeto, principalmente na política, onde parece que o ódio reina. É possível ainda pensar nessa comunicação como vínculo, como afeto, ou ela vai hoje ir realmente se transformando em mídia? Boa questão, Ana Lúcia. Não tem dúvida, claro que é possível. Você está certa, porque a palavra comunicação se presta a muitas confusões, porque, digamos, a disciplina acadêmica, o entendimento acadêmico, o nome da compreensão acadêmica desse fenômeno, se confunde com a sua própria prática. Talvez seja a única das disciplinas acadêmicas onde há essa confusão. Isso não há, por exemplo, a sociologia. Tem a sociologia e tem a vida social ali, a relação social, sobre a qual a sociologia se debruça. A mesma coisa com a antropologia, a mesma coisa com a biologia, com a física. Você não confunde o micróbio com a biologia. Então, mas a comunicação há essa colagem entre a realidade comunicacional e o pensamento teórico e digamos, o entendimento teórico dela. Por isso, convém essa comunicação que eu estou descrevendo, é a comunicação, eu digo, funcional. A comunicação funcional, que é o conjunto dos aparatos e dos dispositivos de estabelecimento de relações sociais, de regência de condutas, por meio de dispositivos técnicos. Essa é a comunicação funcional. Mas esse é uma das dimensões, um dos aspectos desse conceito complexo, que é o conceito de comunicação. O conceito de comunicação, você citou meu livro A Ciência Comum, eu coloco em 3 planos. Um é o plano da mídia, de relações sociais por mídia. O segundo é o plano das relações interpessoais, intersubjetivas, que é o plano do vínculo e do afeto, que é importantíssimo, essa dimensão da comunicação, e que pode oferecer reações ou alternativas ou pontos de fuga para a mídia hegemônica. Isso é um outro tipo de comunicação. E um terceiro plano que eu coloco, que é a reflexão teórica, a reflexão científica, a reflexão filosófica
sobre os dois planos anteriores, tanto da vinculação quanto o da mídia, quanto o plano que eu chamo relacional. Relacional. Ora, a comunicação, portanto, de que eu estou falando, onde se aloja a inteligência artificial, é a comunicação funcional. Nós não somos, enquanto humanos de carne e osso, regidos por uma abstração apenas chamada relação social. Quando se fala uma relação social, você está falando da conexão entre indivíduos, entre pessoas, garantida ou lastreada por quê? Por direito, pela relação jurídica, por economia, relação econômica, por psicologia, que é a relação de interioridade exteriorizada entre um e outro. A relação, o plano da relação social, que é esse sobre o qual se debruça a sociologia, é um plano daquele primeiro nível onde a mídia incide. O que a mídia faz é simular, indiretamente neutralizar as relações sociais. Se você faz exame de conteúdo da mídia, isso foi feito aos montes ao longo do século passado, você vê que a mídia é uma reprodução, digamos, às vezes fantasiosa, às vezes que é realística, da vida social. Esse primeiro plano, eu diria, da relação social. Mas o vínculo humano, ele precisa de carne e osso. Ele precisa de presença. O vínculo passa pelos ossos, pela cabeça, passa pelo corpo. Portanto, é a dimensão, não é apenas intelectual e racional, é também, mas não apenas isso, é a dimensão afetiva. É o campo que eu, repito, eu e a professora Raquel trabalhamos, do sensível. O sensível como esse campo emocional, um campo emocional, ou um campo da sensibilização, onde a conexão humana, a parte de máquinas, se passa. Agora, veja só, mas você perguntaria, é possível também que esse sensível esteja nas máquinas? Eu acho que sim. É um outro tipo de sensível. Tanto que é possível avaliar os produtos da mídia, desde a televisão, ou a arte digital, o que seja, com uma predominância grande da dimensão sensível, quer dizer, a dimensão não significativa, não racional, mas mais artística. Mais artística. Porque que é a dimensão mais numérica, quantitativa. Você vê, Ana Lu, você sabe isso melhor do que eu, a matemática ela não precisa do sentido para existir. A matemática não tem sentido. A matemática tem lógica e consistência. E isso pode ser muito mais forte do que o sentido. Ela não precisa do sentido, ela não precisa de significação. Qual é a significação que o número 2 ou 3 ou 4 tem? Ele significa ele mesmo. Ele se significa e ele é operativo, a ponto de ser tão operativo que esse número é capaz de transformar o mundo. Os aviões voam, não tenha dúvida que é por causa de números. Os edifícios se constroem por causa de números. O mundo é regido por números. Que a matemática cria a realidade dela e faz essa realidade existir. Mas isso não precisa de sentido. O sentido está no outro plano. Está no plano onde você vai falar de significação, no plano semântico. Então, vejam só. Mas a nossa vida concreta, real, a do vínculo, é uma vida de busca de sentido. Qual o sentido da vida? Qual o sentido das relações que estabelecemos? Qual o sentido da orientação que se dá aos filhos? Qual o sentido da orientação que recebeu dos pais? Qual o sentido da conversação que estamos tendo, inclusive em momentos aleatórios, momentos lúdicos,
o tempo inteiro, na nossa vida concreta, ou seja, na vida do vínculo, nós somos atravessados pelo sentido ou não, diria o Caetano Veloso, ou não somos atravessados por relações que são sensíveis, mas não precisam de significação. Se perguntar qual é a significação de uma relação amorosa de duas pessoas, ela existe sem que se elucide qual é semanticamente a significação dela. E, no entanto, ela é totalmente sensível. Ou seja, o sensível, a dimensão do sensível, tem uma força que não é apreendida nem é esgotada pelas operações intelectuais, nem mesmo pelas operações matemáticas. O sensível é um campo que foi muito deixado de lado, muito, quase totalmente de lado, pelo pensamento social, também por uma certa filosofia, desde que Platão, no livro As Leis, no livro A República também, faz uma distinção entre jogo, paideia, e paideia, cultura, educação. A civilização, e ele toma a opção pela paideia, pela cultura, visando a educação. E a paideia, o jogo, ficou para o entretenimento, ficou para o lúdico, ficou para as relações afetivas. Isso não integrou de modo dominante a cultura do Ocidente, a cultura ocidental. A cultura ocidental é da ordem do sério, do educacional, é da ordem da paideia. Eu diria que nós estamos vivendo um momento de entrada na história da paidia, um momento do jogo, um momento do lúdico, do sensível, inclusive nas formas sérias de produção do conhecimento. Inclusive nas formas sérias. Então, isso tem que entrar nas epistemologias que criamos. Quando o senhor Boaventura Sousa Santos, o nosso português, fala de uma ecologia do conhecimento, a ecologia cognitiva, então, onde as pessoas se dão a mão por conhecimento, essa é uma epistemologia da ordem do sensível para produzir conhecimento objetivo, mas é da ordem sensível, onde o iletrado se descobre que o iletrado analfabeto tem alguma coisa a lhe ensinar, tem muito a lhe ensinar também, que você, sendo da área de exatas, você tem a aprender com a dita área de humanas, a área de humanas tem a aprender o tempo todo com a de exatas. Esse dar-se as mãos ecologicamente para fazer uma epistemologia. A professora Raquel insiste no termo, e é bom, o termo é epistemologia compreensiva e não de puro entendimento. Essa epistemologia compreensiva valoriza o sensível. Essa é a revolução do instante, do momento. É entrarmos nessa epistemologia. Não há combate ao racismo, não há combate aos preconceitos, não há combate ao obscurantismo que seja apenas intelectual. O intelectual é um ponto de partida. O combate ao racismo, só se dá pelo campo do sensível. O combate efetivo, real. Moniz, se nós estamos realmente vivendo esse deslocamento de saberes para a valorização do sensível, do jogo de outras, né, cosmopercepções, eu vejo, né, para mim é uma visão muito otimista do momento atual. Inclusive lendo o seu último livro, A Sociedade Incivil. Eu confesso que eu fiquei um pouco preocupada com o momento que nós estamos vivendo, as possibilidades de deslocar esse jogo, esse sensível. Essa é uma entrevista movida pelo coletivo de docentes negros da UFRJ, então pensar nessa possibilidade é importante para a gente. E aí, já vou aproveitar para mudar de tema um pouquinho, não totalmente, porque a gente está aí conectado, né, com essas temáticas que você mencionou,
E eu tenho uma série de perguntas aqui enviadas pelos nossos colegas, né? Pensando na valorização dessas outras formas de ver e viver a vida, principalmente da cultura negra, que é outra das temáticas, né, que a gente pode encontrar no seu trabalho. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua carreira como professor universitário, como homem negro, né? Quais foram os desafios que você encontrou? Quais desafios você acha que nós ainda estamos vivendo? Olha, o negro é um lugar na trama das relações sociais. É um lugar que se constrói. Assim como, antigamente, houve um momento na história dos Estados Unidos, início do século, em que aqueles brancos que apoiavam os negros, e houve muitos, hein? Muitos na história da Revolução Americana, os próprios brancos racistas chamavam esse branco de white nigger, negro branco, porque estava apoiando negros. Mas assim como pode ter um white nigger, eu disse Vinícius de Moraes, eu conheci, seria chamado por essa gente de white nigger, porque ele se dizia: eu sou o branco mais negro do Brasil, o negro mais branco do Brasil. Invertia. Existe, isso é real. Que o negro é um lugar que você ocupa, como a mulher também é um lugar. Só se faz mulher. Simone de Beauvoir insistiu nisso. É um lugar que se constrói. Então, veja só, eu, nesse lugar, negro, né, do ponto de vista étnico, radical, biológico, eu sou um cruzamento, um entrecruzamento de várias procedências. Primeiro, Nagô, africana, pai de pai. Minha avó, a mãe dele, Nagô. Pai de mãe, índio. Não tinha Nagô. Índio e, pasme, mas cigano. Bem próximo. Então, eu sou um, um negro moderno, para usar a expressão de Zé Limeira, nesse sentido, que, sendo um entrecruzamento, que alguém chamaria de mestiço, eu me defino claramente, ideologicamente, afetivamente e politicamente como negro. Eu sou negro. Portanto, não é a procedência que me define. A procedência que você está vendo é bem variada. É bem variada. Ora, então a minha vida como professor, a minha vida como alguém que quer conhecer, como sujeito de conhecimento, inscreve afetivamente essa procedência múltipla. Eu, antes da palavra transdisciplinar, eu sempre fui transdisciplinar. Eu sempre horizontalmente, eu gostei de fazer conexões. De fazer conexões. Então, da prática de línguas, eu sempre fui, digamos assim, amante de línguas, de falar línguas desde de adolescente. Com o meu sotaque baiano, eu sempre falei várias. Falo até hoje. Dali eu parti para a linguística. Para linguística. Um conhecimento, para mim, sedutor. Estudei linguística, junto com a Faculdade de Direito. De linguística para o discurso, a análise do discurso, eu cheguei a. E aí para o jornalismo, que é a questão da palavra, que eu, desde adolescente eu tenho. Então, a comunicação foi uma esquina, tem sido uma esquina, e a esquina é aquele lugar de intersecção, de entrecruzamento, onde você olha de um lado, você vê uma coisa, você olha de outro, você vê. E quem é que é o dono das esquinas? Exu. Exu é o dono da esquina. E eu sou, com muita honra, com muito orgulho, Obá Xangô do Axé Pofonjá, na Bahia. Inclusive, a língua iorubá, a língua iorubana, é uma das minhas na esquina. Né? Da minha na esquina. Ora, portanto, eu diria que eu sou um cidadão de esquinas.
regido nessas esquinas por Exu e filho de Xangô, que é um orixá da justiça, da lei, voltado também para o conhecimento. Então, você vai dizer se foi pensado ou você formulou depois. Não, não foi pensado. Mas eu vejo que esse entrecruzamento foi vinculativo em mim. O vínculo se fez, se perfez dessa forma. Então, a atração pela comunicação, desde os inícios, e eu nunca saí realmente do campo, eu nunca saí, porque é esse, vem dessa entrecruzamento. Foi Exu que trouxe, porque é Exu que transporta a palavra no culto. Exu é o orixá da palavra, é o orixá da comunicação. Ele me trouxe para esse campo, e eu fiquei, porque eu acho, Ana Lúcia, que a comunicação está no lugar que a filosofia esteve na democracia grega, naquele momento de Atenas, onde não sou eu quem diz apenas, está em Peter Sloterdijk, por exemplo, esse filósofo austríaco-alemão, alemão-austríaco, diz: olha, a filosofia foi a preparação que o grego fez para um novo tipo de homem da Grécia. Portanto, filosofia e educação estavam juntos. Filosofia e educação era a mesma coisa na Grécia. A preparação de um novo tipo de cabeça, de um novo tipo de homem. Eu acho que a comunicação é essa preparação hoje. Você queira ou não, você está dentro dela. Queira ou não, você está dentro dela. Aí você diz: eu sou sociólogo, eu sou antropólogo, eu sou mais especializado, né? Ou eu sou psicólogo, eu sou psicanalista. Tudo bem, esse, eu diria, é um bom momento esse da comunicação, é um momento. Você está dentro da comunicação. Porque a comunicação é o modo de entender o século, como a filosofia tem sido o modo de entender. Portanto, a posição da comunicação no pensamento social é uma posição filosófica. Não preciso usar o termo, mas é uma posição filosófica. Mas uma filosofia comprometida com a inteligibilidade, com a compreensão da vida tal como ela é. Da vida tal como ela é. Uma filosofia talvez próxima ao que Ludwig Wittgenstein, grande filósofo lógico austríaco, entendia como filosofia, quando ele dizia: a filosofia está aí para elucidar problemas. Problemas de linguagem. Portanto, problemas, ele não tinha o termo, problemas de comunicação. Problemas de comunicação. Então, nessa esquina, para essa esquina da comunicação, vem o pensar regional, meu pensar, que eu chamo de pensar Nagô, e fiz um livro sobre isso, Pensar Nagô, que é um livro de filosofia própria. Pensar Nagô vem o que aprendo na escola, o que aprendi na escola, com pensadores sociais, com o que li de Marx, de Wittgenstein, de Heidegger, de Weber, dos pensadores sociais brasileiros importantes, como Celso Furtado, Maria da Conceição Tavares, Raimundo Fauro, meus ídolos, Florestan Fernandes e meus mestres. E meus mestres. Portanto, isso tudo trago para a esquina, aquela esquina, a gente vai trazendo, que é a comunicação. Olha, portanto, como professor, eu acho que eu trilhei esse meu caminho como uma espécie de discurso ponte, né?
discurso ponte. A comunicação é também um discurso ponte entre os saberes. Portanto, está radicalmente ancorado na ideia de Exu. Eu faço questão de trazer a palavra Exu aqui, ou trazer Xangô, não é por motivos estritamente religiosos, não. Não é por motivo religioso, na verdade. É por pensamento. Porque nessa cosmovisão Nagô, no Brasil, ou do culto afro, há um modo de pensar o social, um modo de pensar a sociedade. Cada divindade do culto é, na verdade, uma cosmologia e uma arqueologia também das relações humanas. Então, é essa esquina que é a comunicação para mim, e é nessa esquina que eu me defino como professor. Eu acho que, como professores, professora, professor, muitas vezes, né, a gente se vê ou nesse lugar da esquina dentro da universidade, e aí talvez se apropriando, se empoderando de um discurso, de uma tradição, de uma cultura que vem dos nossos ancestrais para nos fortalecer, para seguir adiante, e em outros momentos a gente se vê não na esquina, mas num lugar que está muito fora do universo acadêmico, né? Por todas as restrições e o racismo estrutural institucional que a gente vivencia no meio acadêmico, no meio laboral, na sociedade em geral, né? Porque o racismo, sendo institucional e sendo também representado pelos nossos corpos, é muito difícil que a gente possa se despiar. Agora não vou ser mais uma pessoa negra e vou conseguir viver sem racismo. Algumas pessoas podem ter essa ilusão, né? Mas é realmente muito complicado. Eu tenho uma pergunta aqui, enviada pelo professor Joaquim da Escola de Comunicação e também comentada por outros professores, né? A gente está vivenciando agora, Muniz, a regulamentação das ações afirmativas para o ingresso de professores na UFRJ. Né? Infelizmente, a UFRJ foi uma das últimas universidades a implementar ações afirmativas para o acesso tanto de estudantes como de professores e servidores. E a gente ainda encontra muita resistência de alguns setores, né, dentro da universidade, da intelectualidade. Então, tem uma pergunta aqui para você, né, pediram para eu te perguntar, como uma pessoa que já está aí um pouquinho à nossa frente, que estratégias a gente poderia pensar para desconstruir o racismo estrutural, institucional, que fosse além de uma administração, porque a gente vê um esforço da atual reitora em implementar as medidas, mas o reitorado dela vai acabar um dia. Como é que a gente pensa em políticas permanentes para que a gente possa ocupar lugares que não seja o fora, possa ocupar esse lugar da esquina, o lugar do centro não, que é o lugar do umbigo, mas talvez ocupar a universidade como um todo, com as nossas formas de vivenciar, com as nossas filosofias. Como é que isso poderia ser feito? Olha lá, Lúcia, levantou a questão do mal-estar civilizatório. O racismo é um mal-estar civilizatório. É a impossibilidade da civilização ocidental encontrar ela mesma em seus fundamentos, porque o outro, o racismo, diz que o outro é uma diferença inassimilável. Mas isso é o que o racismo diz, é que o discurso da discriminação racial diz. Isso não é um bloco fechado, isso é uma parede com fissuras. E essas fissuras começam a aparecer, e começaram a aparecer fortemente nesse século, mas o discurso antirracista configura, no Brasil, vamos falar só do Brasil, o movimento mais longevo, mais antigo do Brasil é o movimento antirracista. Daí a persistência tanto do racismo quanto do antirracismo. Ora, vamos falar de uma coisa recente.
Você disse, a UFRJ foi a última universidade, foi realmente. Eu acho que a primeira aqui no Rio foi a UERJ. Eu sou da UFRJ, mas eu fui visitante durante alguns anos, 4 anos, como a professora Raquel Paiva é visitante atualmente da UERJ, e vou lhe dizer uma coisa, eu não sabia, indo ali eu vi, foi uma das experiências mais gratificantes, extraordinárias que eu tive em contato com alunos, se deu ali. Porque ali eu vi uma coisa, citar mais uma vez a professora Raquel Paiva, que está trabalhando muito com o conceito de coletivo, eu vi ali coletivos atuantes. Essa ideia de coletivo, eu acho que não dá aqui hoje para nem eu ter talvez competência para. Precisaria perguntar à professora Raquel. Mas eu vi coletivos atuantes e vi uma enorme satisfação daquele público estudantil de estar ali, uma certa gratidão por estar ali. Eu me lembro de um curso que eu dei à noite sobre comunicação e política, tinham 40 alunos inscritos, era um curso de graduação, as turmas sempre tem mais gente. Mas eu contava, assim, na hora, porque em geral tinha problema de cadeira, e tinha em geral 70, 75 pessoas presentes. Não tinha cadeira. Aí começava a sair a chamada, eu disse, de onde é que vem esse pessoal? Eu também não queria saber muito de vinha, parece que da filosofia, eram em geral negros. A satisfação de estar ali. Olha, o que é que dá, o que é que aconteceu? A invisibilidade do negro está desaparecendo. Quer dizer, ele está se tornando visível. Isso já é um enorme passo. É um grande passo. E essa invisibilidade, curiosamente, ela foi oficialmente proclamada a visibilidade por uma das instituições que não tem nada a ver com esquerda, nem nada a ver muito progressista, aqui no Brasil, falando do Brasil, que foi o Supremo Tribunal Federal. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal reconheceu, legitimou a política de ação afirmativa. Não foi as cotas, como dizer, porque era a política de ação afirmativa e as subcotas, que era a cota para a universidade, entrou no bojo, foi aprovado. Ou seja, mas o Supremo Tribunal Federal, um pessoal bastante conservador, para não dizer reacionário. Como é que foi isso? O relatório Lewandowski. Em 2012, ele atribuiu uma grande importância a esse relatório, por quê? Porque, nesse momento, o Supremo Tribunal Federal foi mais avançado do que a imprensa. A imprensa era contra políticas afirmativas. Até hoje eu conheço, e porque eu sou jornalista também, jornalistas importantes, interessantes, de esquerda, que têm horror a esse negócio de política de ação afirmativa, porque e eu então não posso dizer que meu amigo que toca comigo, o meu negão, é o meu negão. Pode. O negão não se incomoda, pode. Mas, como o negão pode chamar de o meu brancão, mas ninguém em geral de meu brancão, é só meu negão, minha neguinha. Mas, tudo bem, pode. Mas não se reduz a isso, a essa coisa pessoal de, de uma relação pessoal de branco, negro, negro. Não é isso, não é pessoal. É que na história dos Estados Unidos, como na história do Brasil, o negro era um cidadão invisível, ainda é invisível. E essa invisibilidade está diminuindo, e está diminuindo não é apenas por bondade de cima para baixo do Supremo Tribunal Federal. O movimento de secular antirracismo, ele nunca esmoreceu, nem na ditadura militar, ele ficou mais calado. Todo mundo ficou. Mas foi emergindo, subindo, e hoje nós temos, eu posso falar empiricamente, aqui no Rio de Janeiro, uma intelectualidade negra, uma intelectualidade de jovens negros, que me acontece às vezes dialogar, domingo de manhã, aqui e ali, que me convidam, e eu fico estupefato.
Estupefato por quê? Porque é um fato novo para mim. Isso, de fato, já tem, eu diria, uns bons 10 anos, 15 anos, mas para mim é um fato novo ver jovens lendo livro. Segundo, não caindo naquela coisa do ressentimento, que é a cultura do ressentimento. A cultura da reação, sim. A cultura do ressentimento leva a nada. Ressentimento, branco, e, principalmente, entre esses jovens, uma predominância de público feminino. Isso é muito chamativo e muito interessante. Um público feminino, moças que trabalham em ONGs, que leem, que têm autonomia. Quando eu, lá no IFIX, há uns 5 anos atrás, houve um encontro, me deram um prêmio, um relógio em forma de África, não sei o que, foi uma homenagem, fizeram lá no IFIX. Tinha umas 200 pessoas no público, a maioria era de jovens negras e mulheres. Foi uma das coisas mais emocionantes da minha vida, porque um outro público. Essa visibilização é uma luta forte, mas isso não toca ainda. Isso ainda, teoricamente, não toca na questão teórica da raça, do racismo, da discriminação racial. É uma questão muito funda. Muito funda. Por que não toca? Nos Estados Unidos não toca de jeito nenhum, porque lá é a lei do sangue. Quem tiver uma gota de sangue negro é negro. Mas, por outro lado, lá existem oportunidades republicanas de luta. E existe também oportunidade republicana de ascensão social. Comunidades e algumas foram dizimadas, foram exterminadas, exatamente porque foram prósperas. Por exemplo, o massacre de Tulsa, nos Estados Unidos, em Oklahoma, em 1921, foram 35 quarteirões do que se chamava a Wall Street negra, foram dizimadas, destruídos em 24 horas, inclusive com 6 aviões jogando bomba, centenas de pessoas mortas, inclusive mulheres e crianças. Por quê? Porque era Wall Street negros prósperos. Eu posso citar outros exemplos americanos, o Wilmington, por exemplo. Mas aqui não. Aqui nunca houve sequer essa prosperidade, nem essa individual. Aqui nós temos, que aliás é objeto do próximo curso que eu vou oferecer na pós-graduação da ECO. Nós temos uma coisa chamada a forma social escravista. A forma social escravista. A forma social escravista no Brasil começa quando vem a abolição. Abole-se a escravatura num dia. Dia seguinte, meses depois, a forma social escravista já está atuando aqui no Brasil e está até hoje forte. E atua ainda hoje, né, Muniz? Porque a gente tem um número muito pequeno de pessoas negras em posições de destaque, em posições de destaque que não são só de status social, né, de capital social, mas de capital econômico e financeiro também. Eu estou trabalhando no mapeamento das mulheres negras docentes de pós-graduação. Na UFRJ, nós temos 39 mulheres negras, a gente deve ter umas 2.000 professoras. E as pessoas veem com normalidade o fato de ter um programa de pós-graduação com mais de 100 docentes e não ter nenhuma mulher negra. E aí, algo que, apesar da UFRJ ter sido a última universidade a implementar as políticas, né, de ações afirmativas para pessoas negras, algo que me chama muita atenção quando eu vou debater com colegas de outras instituições é o lugar fundamental que os coletivos negros ocuparam e ocupam dentro desse debate. Em poucas universidades, os coletivos negros conseguiram ter um peso tão importante, participar das comissões de heteroidentificação das políticas raciais, participar, né, da política pública, de fato. Eles foram barrados, se tenta invisibilizar esse trabalho, a importância do coletivo negro. E aí, né, eu parabenizo os coletivos negros da UFRJ por cumprirem esse papel, por incidirem aí.
E concordo plenamente com você quando você fala dessa intelectualidade negra, principalmente das mulheres, que vem surgindo de forma pujante. E aí eu sou suspeita para falar, porque a maior parte dos estudantes e estudantes que trabalham comigo são jovens negras periféricas. Eu falo para elas todos os dias o como elas são brilhantes, o como elas são capazes, porque os trabalhos que elas trazem para mim, eu não vejo, muitas vezes, de colegas, estudantes, eu tenho estudantes de graduação, de iniciação científica, que têm um nível aí intelectual da mesma ordem de colegas de doutorado, de colegas doutores, né? De supostos intelectuais que nós temos no país. Queria só concordar com você nesse sentido e fazer, né, essa ressalva aí para o papel dos coletivos negros na UFRJ. E aí, a gente tem bastante comentários, Muniz, aqui, e algumas perguntas. Vou pedir para o pessoal da técnica colocar as perguntas que a gente tem na tela, porque nosso tempo já está quase acabando, né? Ó, a gente tem uma pergunta aí. Como você entende, da Mônica Santos, como você entende a entrada e permanência do nosso pensamento? Aí eu imagino que seja esse pensamento não ocidental, pensamento nagô, afro, e forma escrita em sua originalidade nas estruturas vigentes das academias, já que fazem nascer lugares e formas de expressão da alteridade. Esse exatamente é o ponto crucial e importante. Quando uma forma, digamos, usar a palavra epistemologia, quando um episteme, quando uma forma de conhecimento, uma forma alternativa, uma forma diferente de expressão, entra na academia e se junta, se une, ombreia o pensamento europeu, que é o tipo de pensamento euro-americano, que é o que informa, digamos assim, cognitivamente os nossos currículos, e entra na academia, esse ombrear-se, esse estar perto, é o início dessa ecologia cognitiva, é o início dessa ecologia do dar-se as mãos, do dar as mãos uns aos outros. Eu acho que é esse o caminho. Por quê? Porque essa ecologia libertadora, essa ecologia libertária, essa cognição libertária, não se dá apenas por conteúdo de pensamento. Ela se dá por proximidade, por aproximação. Nós temos que pensar a lógica das diferenças pela aproximação dos diferentes, aproximação dos outros, um dos outros. Porque, vejam só, aí é que está o Busilis, o ponto central do combate antirracista. A verdadeira movimentação cívica, a verdadeira movimentação de combate, não está aqui na cabeça, não está no conceito, está no aproximar-se, está no próximo do outro. O racismo se exacerba sempre quando o diferente se aproxima. Pode fazer o mapeamento no mundo inteiro. Berlim, onde eu conheço. Berlim. Tinham alguns turcos que em si mesmo já são racistas com relação aos curdos. Né? Tinha alguns turcos lá, e de repente começou a imigração turca forte. Aí os neonazistas foram queimar a casa de turco. Brasil, sul do país, aquela comunidadezinha fechada ali, sei lá, italiana, alemã, de repente, operário negro que vem para cá começa a aproximar, o racismo se exacerba. É a aproximação. É a aproximação. Você admite a diferença desde que esteja à distância. Quando se aproxima, aí o bicho pega. O bicho pega. Então, a aproximação é também uma categoria teórica para entender a discriminação racial. Porque a lógica do racismo aqui no Brasil, o ato racista aqui, eu definiria
por um provérbio simples, né? Cada macaco no seu galho. Cada macaco no seu galho. É essa, e estou usando macaco de propósito, porque é essa visão que se tem do cada macaco que diz, ó, eu aceito o negro, o índio, desde que ele esteja lá e eu aqui. É essa a lógica do cada macaco no seu galho. Né? Quando se aproxima, a quantidade, a visibilização abala as barreiras. Ela cria pontes. E aí você vê, no outro dia eu vi uma coluna do Gomes se referindo, quando foi em 2015, a primeira versão do Google Fotos. Na versão do Google Fotos, aparece uma foto de um casal negro, homem e mulher, e foi reconhecido como gorila pelo Google. Aí, como é que aí o Google depois se desculpou, publicamente, um erro. Aí, como foi? O algoritmo. Assim, por que o algoritmo identificou? Porque o algoritmo aprende a reconhecer a partir da visibilização, da visibilidade majoritária, do maior número. Como só tem um grande número de imagens na televisão, de gente branca, o algoritmo não reconheceu pela cor, identificou como gorila, como qualquer racista faz. Como macaco. Então, a visibilidade, portanto, a visibilização, não é apenas um recurso teórico, é um recurso político, efetivo, aproximar-se. Daí a importância das cotas raciais, não pessoal, raciais nas universidades. Das cotas raciais. Por quê? Porque aí o vem e diz, mas raça não existe. Você mesmo não disse que a raça não existe. Eu digo, raça não existe, raça só humana. E como é que você quer cota racial? Eu disse, porque não existe raça, mas existe a relação racial. O que é a relação racial? É uma relação social baseada numa coisa imaginária que é raça. E ela tem consequências práticas no nível do emprego, no nível da cidadania. Né? Então, é a visibilização, a presença majoritária, a presença grande, inclusive dos negros na universidade, não vai dar. Não temos, quem for contra, não tenha medo, não. Os negros não vão ficar ricos para ameaçar. Não vão! Você não vai ter tanto emprego assim que a universidade faz, as pessoas saem e não tem emprego. Não é para isso. Não é para melhorar a vida economicamente. É para quebrar a barreira da forma escravista no Brasil. Luiz, mas eu acho. Colonizados, com as cotas, se tornam colorizados. Vamos colorizar os espaços. Eu espero que a gente consiga, porque os desafios que nós temos pela frente são muito grandes. Eu sempre digo que a gente precisa de mais do que representatividade, a gente precisa de ter mais do que uma pessoa negra ocupando um lugar ou outro para dizer que não tem racismo. Talvez, que a gente talvez tenha algum descanso, quando a gente conseguir ver uma equiparação. Se nós somos uma média de 50% da população brasileira, nós teríamos que ser uma média de 50% em todos os espaços, e não só nas cadeias, não só nos trabalhos subalternizados, né? Eu acho é mais do que 50% nas cadeias. Nas cadeias e nos trabalhos subalternizados. Quando você pega aquela famosa foto da greve dos garis no Rio de Janeiro, você tem uma massa de pessoas negras. E quando você pega as fotografias de formatura, de medicina, apesar das cotas já estarem aí há bastante tempo, o que a gente tem é uma população ainda muito embranquecida, né? E no espaço universitário ainda é assim, infelizmente. Então, eu acho que a gente ainda tem muito trabalho para frente, muito trabalho na UFRJ para tornar essas políticas de ações afirmativas uma política que seja uma política de Estado, não de governo.
para que as questões raciais elas não sejam mais tão conflitivas como são hoje, né? E que a gente não tenha tanto medo, né? Que as pessoas não negras não tenham tanto medo da nossa chegada, da nossa aproximação, da convivência com a gente, do conhecimento e das epistemologias que a gente vai trazer e propor. Né? Seria muito bom pensar num mundo onde a gente pudesse trabalhar mais em colaboração com todas as pessoas no universo acadêmico, ao invés de uma competição e de viver sempre uma tentativa, aí a gente percebe, de bloqueio, né, da progressão na carreira das pessoas negras, da ocupação de espaços de visibilidade e de poder. Porque eu acho que o medo das cotas não é tanto... É um medo que vai se refletir no econômico também, mas é um medo de perder o status, de perder esse lugar. Eu ocupo esse lugar, você está ali, você está na cozinha, você pode estar na universidade, mas vai estar na limpeza, por exemplo. Mas, enfim, eu acho que a gente não tem mais perguntas do público. Temos mais perguntas, apoio técnico aí. A gente pode ir, se a gente não tem mais perguntas, a gente vai se despedindo. Eu quero agradecer aos nossos e às nossas espectadores ou internautas que estão aí nos acompanhando, né, por esse meio. Agradecer ao coletivo de docentes negras que possibilitou essa entrevista. Te agradecer muito por aceitar participar e deixo a palavra aí aberta para você, para suas palavras finais. Muito obrigada, Muniz, por esse momento aqui, grande de aprendizagem, como a gente teve um comentário aqui. Muita aprendizagem, muito obrigada. Olha, muito obrigado. Eu que agradeço o convite para falar. Eu queria reiterar aqui meus parabéns ao coletivo, principalmente os parabéns à pró-reitora Ivana Bentes, que está por trás organizando esse Festival do Conhecimento, e meus parabéns reiterados. Eu sou a reitora Denise, que é uma pessoa que só cresce na minha admiração. E eu acho muito produtivo, muito proveitoso para a universidade, e que a universidade tenha dirigentes e tenha reitores dessa natureza, dessa ordem. Portanto, eu quero dar a você também, Ana Lúcia, os meus parabéns pela interlocução, a minha gratidão por essa interlocução tão boa que eu tive agora com você. Tá bom? Olha, muito obrigado, então. Muito obrigado. Tchau, então. Posso Tchau, sair? muito obrigada. Sim, podemos sair. Vamos desconectar. Tchau, gente. Tchau para todo mundo. Tá? Muito obrigada.